Esta é uma entrevista com o Manuel João Vieira, gravada no dia 17 de dezembro de 2025, na Galeria Miguel Nabinho e dentro da série de entrevistas sem título. Olá, Manel. Antes de mais, agradeço a tua presença aqui e ter aceitado fazer esta entrevista. Foi uma viagem terrível da minha casa até aqui. Exatamente, mais de 50 metros. Mais de 50 metros. Mas eu ajudei-te nos últimos 10. Diz-me uma coisa, que é, vamos começar a entrevista como começamos sempre, que é, se tu fosses o Moisés, qual é que era o mandamento que tu aplicavas à sociedade portuguesa hoje em dia? Pode ser um mandamento inventado por ti. E o Moisés, por acaso, com a idade que eu tenho, já o conheci na tropa, mas um mandamento para a sociedade portuguesa é amarás o teu próprio como te amas a ti próprio, a ti mesmo. Fica mais bonito mesmo. Ok. Diz. Com uma ressalva, isso é impossível. Ok. Diz-me uma coisa, já agora vamos começar pelo princípio, que como é que foi o teu percurso académico? Nasceste em Lisboa? Sim. Nasci em Lisboa, estive a morar na Estrela até há 1 ano e meio, depois vim para Campo de Ourique, estou em Campo de Ourique desde 1 ano e meio. Ok. Percurso académico normalíssimo. Andaste aqui nas escolas? Estive no Charles Lapierre, no Liceu. Andaste no Liceu Francês? A minha tia Manelinha é lá professora. Depois fiz o Pedro Nunes. E como era muito mal a matemática, eu tinha uma professora no liceu. Quando eu lhe perguntava, setor, eu tenho aqui uma dúvida, ela dizia-me: não, Manuel Vieira, você não tem dúvidas, você tem ignorâncias. E isso afastou-me um bocado do caminho da matemática. Uhum. E acabei por ir por me refugiar. De resto, não tinha mais notas nas outras disciplinas físico-químicas e tal, um aluno perfeitamente normal, um pouco mais alto em desenho, embora aquilo que fizéssemos lá fosse fazer guache a preencher quadrados e coisas assim. E desenhar maçãs à vista, essas coisas. Nem isso. Era o mais chato possível. Ok. Depois fomos para o C12. Não apanhaste o Cabrita como professor, não? Não. O Cabrita ainda estava no liceu, provavelmente também. Uhum. E depois fui para o 12º Olivais Celas, que era um sítio que tinha que se apanhar um autocarro, demorava 1h30 a lá chegar. Eram só 3 disciplinas: História da Arte, Desenho e Estética, uma coisa assim. E onde eu entretanto já tinha conhecido o Pedro Proença na escola ali em baixo, ao pé da Rua das Pretas, na Francisca Ruda. Okay. Secção do conservatório, conheci-o aliás no próprio conservatório, mas no outro jogávamos xadrez e tal, e comparávamos bandas desenhadas, porque éramos os dois malucos por banda desenhada, e o Pedro Proença era um virtuoso daquele género de banda desenhada que tem muitas sombras com muitos tracinhos repetidos, tipo coisas que estavam na moda na altura, e desenhava muitíssimo bem, não é? Eu fiquei bastante impressionado. Depois deixei de o ver durante alguns tempos. Isso foi nessa escola em Chelas que vocês se encontraram? Não, isso foi na Francisca Ruda, da secção do conservatório, okay. Que depois foi lá para baixo, para o Poço dos Negros. Depois fui para o Liceu Pedro Nunes, onde tive uma vida de liciante. Pouco, não foi nada de... tínhamos os amigos, íamos ao Jardim Cinema, jogar... O Jardim Cinema era maravilhoso, eu ainda me lembro. Tinha máquinas, tinha bilhar, tinha snooker, tinha tudo. E é um edifício anos 20 ou 30, lindo, que agora é uma coisa chinesa. Eu acho que aquilo devia ser património nacional ou municipal. Bom, mas adiantando, pronto, o liceu francês, depois no fim do liceu lá arranjei uma namorada, que também queria ser pintora. Enfrentámos aquelas coisas de ir para o Jardim da Estrela dar beijinhos
e o arbusto da frente mexer-se de uma maneira muito suspeita, não é? Sabendo que havia um maluco no Jardim da Estrela que se masturbava a ver os jovens casais, Ok. que era característico do Jardim da Estrela nessa época. Pronto, fomos para o Olivais Cela, já na via de especialização, para as Belas Artes. Chegando às Belas Artes, aliás, ali conheci o designer Silva Dias e o Francisco Ferro nesse 12º ano. E outras pessoas, o Pedro Moraes, Também. desenhadores. E então chegámos às Belas Artes, e nas Belas Artes tínhamos 3 opções, que era design, pintura e escultura. E aprendi água forte com o Gil Teixeira Lopes, aprendi a técnica da água forte. Gravura. Acho que foi o que mais aprendi em termos técnicos. Aprendi escultura, durante o ano estive a lamber a Vênus de Milo, posso dizê-lo, e foi uma relação, não foi recíproca, ela não lambeu a mim, mas acho que ficou mais ou menos. E pintura era uma chatice porque eu sentia-me atrofiado de qualquer forma com aquelas pessoas todas nas aulas de pintura. E então ao fim da tarde levava as pinturas para casa para as acabar em minha casa. Precisavas de tranquilidade. Precisava de isolamento. Isso foi uma coisa que eu percebi logo. Mas fiz muita coisa entre a banda desenhada e a pintura, porque eu vinha da banda desenhada e até ao 2º ano das Belas Artes era o meu objetivo, era ser um desenhador. Eu cheguei a publicar no Tintim. Aquela revista? A revista O Tintim. Sei. E continuei a fazer banda desenhada até ao 2º ano. O que é que era a banda desenhada? Grandes. O que é que tu fazias? Que género é que era? Eu comecei a fazer banda desenhada aos 6 anos. Portanto, desde gatinhos a dizerem coisas até uma adaptação de um conto do Manuel da Fonseca, de uma tragédia alentejana, preto e branco, com os degradês acinzentos feitos com a aplicação do decalque de tecidos, fiz tudo. E de facto, agora que vejo isso, quando me ponho a desenhar posições de indivíduos vistos de cima, vistos de baixo, perdi um bocado esse treino. Portanto, há um treino de banda desenhada que tu perdes ou não, dependendo do estilo, não é? O meu estilo era mais ou menos entre o realista e o realismo mágico, digamos assim. Ok. Depois aconteceu um fenómeno que foi, eu fiz imensas pinturas e a certa altura, no 2º ano, tenho uma visão com uma das pinturas que fiz, disse, isto é do caraças, é isto que eu vou fazer. Comecei e virei completamente, interiormente, virei a bitola e continuava a escrever, mas escrevia mais sem os quadradinhos, sem as imagens, e comecei a fazer pintura, convencidíssimo que a minha pintura era a melhor do mundo. E aquele conjunto de pinturas que eu fiz nessa altura eram pinturas muito solares, muito... Paisagens? O que é que era? Eram paisagens com alguns personagens, mas tinham sobretudo umas cores, eram muito solares no sentido, não sei. Eu hoje em dia acho que as minhas pinturas poderão ser, por vezes, embora elas venham por aí, eu por vezes faço pinturas com ambientes mais depressivos, mais castanhos, não sei o quê. Pois é. E na altura descobri como descobrir a luz. Era amarelo. E não havia azuis, havia verde, aquele verde de bexiga, havia carmins, havia tudo, mas as coisas estavam associadas. Sim, havia uma grande pintura azul que não vendi, acho eu, tenho a impressão que não vendi. E depois, saindo das Belas Artes, fizemos lá as duas exposições, fiz com os homeostéticos,
que correram bem, com pinturas. A primeira pintura eu desenhava a carvão, não, era um pastel preto. Tinha estado nas Belas Artes a fazer um estágio, um artista alemão, não me lembro agora qual é o nome dele, e tinha-nos dado aqueles bocados de pastel preto. Pastel de óleo, é? Sim, era um pastel oleoso. E fiz uns 100 e tal desenhos, dos quais não encontro quase nenhum, tenho 3 ou 4. E esses desenhos saíram logo muito bem. A seguir, a série de desenhos que eu comecei a fazer, já sem recurso a esse instrumento, foi o pincel chinês. Porque o Proença desenhava muito bem com o pincel chinês, mas eu não chegava lá. Então tenho uma gaveta com 100 desenhos feitos a pincel chinês, com os quais não estou satisfeito. Às quais não sei o que é de fazer. Mas depois evoluí e comecei a trabalhar com outro tipo de escala e bitola no pincel chinês. Aliás, também deixei o pincel de chinês e comecei a usar o pincel normal europeu, que dá mais facilmente linhas mais direitas e tal. Apoiar a mão, apoiar o antebraço, e pronto. Bom, questões técnicas que aprendi sozinho. Nas aulas de desenho aprendemos anatomia. O primeiro professor de anatomia era assim um bocado... Pronto, que aliás ele chumbou-me a mim e ao Pedro Farmaus Cavalheiro. A mim chumbou-me porque achava que eu ia poucas aulas. Ao Pedro porque achava que aquilo anatomicamente não fazia sentido nenhum. E eram desenhos lindíssimos de Pedro Cavalheiro. E portanto foi um professor que tinha problemas. Eu lembro-me mais tarde de lhe dignar os meus pensamentos em relação a ele antes, quando saí da escola, mas não vale a pena guardar rancores. Claro. Diz-me uma coisa, agora a música como é que entra na tua vida? A música foi uma diversão, porque eu tinha 3 primos meus e costumava ir à casa deles, e esses meus primos recebiam os últimos discos de um primo mais velho que estava em Londres. E portanto nós tínhamos as últimas novidades de discos com 10 anos, 12 anos. Com quê? 10 anos, 11 anos, 12 anos. E o que é que eram os Rock sinfónico, Jimi Hendrix, essas coisas então, todas. estamos a falar das coisas da primeira metade dos anos 70. Sim, né? além de eu ter tido a informação, através da minha tia Madelinha também, de músicas dos cantores de intervenção, José Afonso, não sei quê, Boris Vian, etc. E do meu pai, quando ele estava cá, do Jorge Brassens. Quando portanto, o teu pai estava cá. sim, ele uma vez casou-se e veio ver cá, esteve cá. Acho que depois de 25 de Abril. E eu estava sempre a ouvir o mesmo disco do Brassens, que eu achei engraçado porque tinha a sua parte de pornógrafo como cantor. E é isso. Ouvimos tudo e de tudo. E até a certa altura resolvemos brincar, isso é pegar numa cassete, fazer uma rádio, toda ela feita em cassete, toda com a estrutura de uma rádio, desde as notícias, a publicidade. Agora, há um espetáculo que vai haver esta noite, que éramos nós que inventávamos as luzes. E a partir daí houve uma ligação, porque esse meu primo era pianista, clássico, e a partir daí acabámos por fazer uma banda, para aí com 17 anos ou 16, chamada a Banda Almôndega. A banda? Almôndega. A Almôndega era uma história do Robert, conhece o desenhador underground, Robert Crumb. Não.
É o gajo que inventou o Fritz the Cat. Ok. Então há um episódio da banda desenhada em que há uma invasão de almôndegas no planeta. E a gente resolveu chamar-se Banda Almôndega. E tu aprendeste guitarra de ouvido, assim? Eu aprendi guitarra na Academia de Amadores de Música e nas traseiras, talvez um bocado antes, aprendi a tocar acordes, Jimi Hendrix e coisas assim, porque havia lá um tipo muito importante, que era o Jojó. Que era amigo dos teus primos, é? O Jorge não, o Jojó era das traseiras. As traseiras da minha casa eram microcosmos das partes da frente, não é? E os putos iam brincar para as traseiras. Isto é onde? Em Campo de Ourique? Em Campo de Ourique. Aqui onde tu vives? Não. Não, eu agora vivo no extremo oposto. Vivias do outro lado, é? Sim, isto era em frente à igreja de Santo Contestável. Ok. Ao pé da polícia? E do outro lado da polícia. Ok, ok. Mesmo em frente à porta principal. Ao pé da orivesaria? Mesmo em frente à porta principal da igreja de Santo Contestável, que é ornamentada por esculturas do grande Leopoldo de Almeida. Ah, é do Leopoldo de Almeida? Cujo ateliê, tinha também um ateliê ali perto, onde Porque o ateliê depois ficou para a filha, para a Helena. Exato, e onde eu fui também, porque me casei com a neta. E visitei Casaste com a neta, exatamente. Sim. Filha da irmã da Helena Almeida. Exato. Mas onde é que estava? Não, estávamos nas traseiras desse... Pronto, nas traseiras havia esse grupo que tocava, pronto. Mas era sobretudo o Jojó e o Eduardo. E aprendi alguma coisa de acordes e tal. Depois fui para a academia para aprender música clássica a sério. Mas não estive lá mais do que 4 anos. Entretanto criámos uma banda, que era a Banda Almôndega, que era uma banda que era um bocado esquizofrénica, porque por um lado tinha um pendor marxista-leninista, a cantora era a Wanda, mas por outro lado tinha canções que nada tinham a ver com isso, que eram ou cómicas ou surrealistas. E nós chegámos a participar numa festa do Avante, dos pequeninos, não é? Daqueles palcos mais pequenos. Foi a única vez que eu fui à festa do Avante. E porquê é que nunca mais foste? Nunca mais ninguém me contratou, nem falou, nem propôs. Okay. E eu não tenho nenhuma ligação ao partido. Portanto, mas foi divertido. E depois daí passámos para a desilusão que vai dos anos 70 para os anos 80. Há uma desilusão. Vês isso também na música, quando passas de coisas como é alguns projetos de rock sinfónico e de rock, quando passa para o punk, logo em 1977, Nevermind the Bollocks, etc., que eu acho que reflete completamente aquilo que se passa em termos económicos com o surgir do Reagan e da... como é que se chamava a outra senhora? A Thatcher. Da Margaret. O Reagan entra em 1980. Sim, mas a mudança da política é de acabar com a ciência para a classe média, de acabar com a cultura para a classe média e de acabar com a classe média e estamos aqui onde estamos hoje. Foram eles que começaram nessa altura. Acabar com e eu acho que isso correspondeu houve ecos musicais em relação a isso. E achas que o punk é uma resposta a isso? Musicais e poderíamos, o punk é anterior, poderíamos pensar no campo das artes plásticas que ecos é que houve, porque isto é acompanhado de um movimento mais amplo de instauração pela CIA, não é? Da arte americana na Europa e da substituição do centro da arte mundial de Paris para Nova Iorque. Começa logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Começa logo nessa altura. Isto agora é tudo nosso. E, portanto, nós vivemos numa cultura americana. Não quer dizer, como costumava dizer o meu pai, que não se fizessem coisas muito boas na Europa. Simplesmente... Na América? Não, na Europa. Na Europa. Também se faziam coisas boas na Europa. Claro, fazia-se dos dois lados, claro.
Mas começaram com os expressionistas neo-expressionistas americanos e não sei o quê. Então, começou por aí, pelos Pelocos. Expressionismo abstrato. Uhum. E diz-me uma coisa, que é... Tu, nessa altura, quando é que tu começas a ter uma consciência mais ideológica sobre o mundo? Porque nos almôndegas tu já tinhas, de alguma maneira. Tu achas que os almôndegas são um bocadinho embrionários em relação ao Zenepá depois? Os almôndegas, a consciência principal era dada pelo pianista e pela cantora, que eram mesmo PCP. Mas mais ninguém era. Por exemplo, o percussionista era um tipo mais de direita, o baixista era um tipo super rico. Portanto, era o que a gente queria, era divertir-se. Portanto, o ambiente, digamos, político em que eu cresci, mesmo no 20 de Abril, era um ambiente de esquerda, mas era um ambiente à esquerda do PC. Já o meu pai seria mais o MDP-CDE, portanto, que é ligeiramente à direita do PC. Não é um PC assumido, era uma coisa assim. Mas o meu pai participou naquelas grandes jornadas culturais do alfabetismo em Portugal, e foi com o Coronel Fabião, foram atrás dos montes com grupos de teatro de pessoas que representavam nuas, não é? Coisas horríveis, em que apareceu o padre a dizer cruz, credo, Satanás está aqui, quer dizer, fizeram-se muitas coisas demasiado exageradas, não tendo em conta o país em que vivíamos, não é? E o que é que tu achas? Tenho algumas... Esses movimentos de quase evangelização que a esquerda fez pelo país, eu imagino que era chegar a... Não, então outro dia estava... Foram demasiado exagerados. Houve alguns desses movimentos que tiveram que sair sob ameaça de morte do interior do país. Não, o que se passa é alguma falta de sensibilidade e alguma falta de comunicação e conhecimento do que é o poder local ali, e o poder local ali é muita igreja. Ainda era muita igreja. Eu não tive metido nisso. Sim, estava a fazer bandas desenhadas. Mas dá para pensar, será que estamos numa situação muito diferente? Porque eu dei aulas na parte de teatro na UTAD, e nós tínhamos uma adaptação de um musical americano em que tínhamos de dizer algumas obscenidades. Mas vem a minha mãe e vem o meu pai, não sei o quê. E acabámos por ser, nós éramos 7 professores convidados, eu, o Filipe Crawford e Marco António, e acabámos, depois dos 7 anos, para não ficarmos indefinidamente lá, porque fomos afastados. Mas o que eu acho é que este país vem de um solo extremamente primitivo e extremamente provinciano, convencional, e que está mais ou menos dividido numa parte mais convencional e numa menos, e continua mais ou menos assim há algum tempo. E só para acabar este tema, que é, tu achas que o wokeismo hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu nessa altura, de quando as pessoas iam para a província evangelizar, fazendo peças, é que te aparecia tudo nu? Isso? Não, acho que o wokeismo é muito mellow. Acho que nessa altura as coisas eram mais duras e simples. O wokeismo é uma energia mole, é uma energia que vai lá, que vai ao X, é uma energia que é eficiente, sobretudo no campo da cultura, mas não era atralitada, não era atraliteiros como na Primeira República. O wokeismo é aliás uma coisa, é um movimento internacional, não é?
Eu fiz uma canção, nunca na vida poria essa canção a letra era do Fernando Brito, mas eu nunca poria essa canção numa música. E neste momento, com aquilo que está a passar em termos de afirmação das linguagens que se devem ou não devem pronunciar, eu estou inclinado em... A música é só Gaja Gorda. Pronto. Que é Gaja Gorda? Gaja Gorda. Dinossauro, chama-se a música. Se andas no liceu... É uma coisa assim. Como é que é? É uma coisa que se anda no liceu, se ninguém a comeu, é porque é aleijada e não vale um pneu. Dinossauro. É um rock and roll. Ok. E nós nunca tocámos essa música, quer dizer, tocámos músicas obscenas, com coisas sexuais, mas essa nunca tocámos porque achávamos que parece mal estar a dizer mal das gordas. E agora com o wokeismo, de repente, dá-nos uma certa vontade de tocar essa canção, que é da altura de liceu, aliás. Claro. Mais ou menos. Mas o que eu acho do wokeismo é que o que deveria haver era uma justiça ao nível que a justiça deve ser feita. E no caso das obras de arte, no caso das obras de não arte, acho que é o mérito do trabalho, a meritocracia, não é? Acho que é um bocado mais por aí, como diria os gajos dos liberais, não é? Acho que é importante o mérito, acho que é importante o trabalho feito, e mais do que qual é a percentagem de pessoas que faz o trabalho. Agora, se me disserem que há uma percentagem de pessoas que não fazem esse trabalho porque não existe uma estrutura devido a qualquer problema de racismo ou de preferência sexual, eu acho que se devem... Mas na realidade eu acho que isso não se passa a nível das universidades, a nível... Ou se calhar passa-se e eu estou mal informado. Eu acho que talvez se passe um bocado, eu acho que estás a ser um bocadinho ingênuo. Achas que sim? Achas que vais a letras e vais a belas artes? Não, a questão não é essa. A questão não é se é proibido um negro ou um homossexual ou uma mulher entrar numa universidade. Não, essa questão não se põe hoje em dia. A questão é que a sociedade está montada de uma determinada maneira que dificulta muito a entrada deste tipo de pessoas no mundo ativo. Há um tipo deixa-me só acabar. Há um tipo de pessoas que dificultam muito, que é os pobres, que são transparentes nesse aspecto. Claro. Mas os pobres é uma coisa transversal, não é? Há pobres gays, há pobres mulheres, sim, há pobres negros. para mim, o que eu acho é que eu acho que é justo anular não é, de repente, pôr para cima como se fosse a única coisa que existe. Anular é pôr as coisas ao mesmo nível e vermos uma obra de uma senhora ao mesmo nível que vemos a obra de um senhor, mas, para mim, aquilo que é mais importante e que resulta mais importante é sempre a parte estética, é a parte da imagem, é aquilo que me diz, aquilo que me vai ao coração da obra que eu vejo. E para isso é bastante irrelevante eu saber quem é que fez aquilo, de que sexo era, etc. Pronto, é isso. Não quer dizer que não haja coisas, como por exemplo na arte africana, em que haja sinais de que há sinais africanos, ou que há coisas também que são reconhecíveis, mesmo não estando assinadas e mesmo não sabendo, não é? Mas outras não, e há pintoras, mesmo pintoras do Renascimento, que eu não fazia a menor ideia que existiam e que faziam coisas iguais ao que se fazia na altura. Mas eu vou dizer-te agora uma coisa interessante. Tu estás a dizer que nada destas coisas existem, mas eu falei com pessoas que se deram com o grupo homeostético e que me disseram que vocês eram extremamente machistas. Nós éramos extremamente machistas porque éramos um grupo de homens.
Não, mas havia imensas mulheres à volta. Havia a namorada do... Não, havia imensa gente na universidade, nas Belas Artes. A Patrícia Garrido estava lá, a Marta Vengoróvio estava lá, a Mimi era a minha namorada, estava lá. A Mimi estava lá, a Fragateiro estava lá. Sim. Sim, nós éramos uma espécie de tribo pré-histórico. Pronto, é isso que eu estou a tentar dizer. E as tribos pré-históricas... Mas de lá para cá, por exemplo, eu tenho feito algumas expedições em que colaborei precisamente com a Mimi Tavares. E, portanto, isso foi uma coisa... O grupo, por exemplo, também havia outros homens que não estavam lá, não é? Havia... Não, mas aquilo foi completamente ao acaso. Claro, eu não estou a dizer que era uma coisa consciente. Eu não estou a dizer que era uma coisa consciente. É exatamente esse o problema. E também há outra coisa. Esse é que é o problema. Por exemplo, eu estava a falar da Mimi e da Marta, por exemplo. Elas também se uniam entre elas, portanto havia uma circulação das coisas em que as coisas se passaram dessa forma, mas não foram de uma forma propriamente eu não acho pensada. Mas isso é que é o problema. Isso é que é o grande problema. É quando as coisas não são... Estamos a falar em 82. Claro, mas eu acho que isto ainda existe hoje em dia. Mas a questão é a seguinte, é que o problema é exatamente... E o inverso também, hoje em dia já começa a haver o inverso também. Epá, eu não sei em que país é que tu vives, mas não deve ser o mesmo que eu, porque eu acho imensa graça que em Portugal há um movimento anti-wokeista maior do que o wokeismo, porque o wokeismo em Portugal praticamente não existe. Eu para já não gosto da palavra porque é estrangeira. Claro. Não, mas vamos agora mudar de assunto. Mas pode ser misógino ou qualquer coisa assim. Claro. Mas pronto, vamos mudar de assunto. Vamos entrar um bocadinho na parte presidencial. Eu sei que isso não é água. Espera aí, mas arranja-me só uma garrafinha de água aqui para o Manel. Uma dessa aguinha especial. Está aqui, está. Tens aí. Está aqui, parece uma coisa... Mas diz-me uma coisa, porquê é que tu resolveste candidatar-te outra vez à presidência da República? Eu não resolvi. Então conta lá como é que foi. O que acontece foi que catapultaram os meus amigos, o Fernando Brito. Quer dizer, isto foi sempre uma coisa que esteve latente desde 2001. Porque conta lá, tu ontem contaste uma história maravilhosa que é, tu em 2001 tentaste ser candidato, mas não conseguiste. E contaste uma coisa maravilhosa que é, houve pessoas que depois te foram dizer, eu votei em ti. Muitas, constantemente. Várias vezes pessoas assim, e tu não tiveste nos boletins de voto. Não, aquilo acabou por ser uma performance multimédia. Sim. Que saltou do ecrã para a rua, não é? E que vivia em vários planos e que vivia também na comunicação com as pessoas, pessoa a pessoa. E acabei por ter algumas televisões, né, que foi isso, em que fiz as propostas e foi isso que deu origem a alguém achar que eu teria ido e ia dizer que votou em mim. Isso não aconteceu porque nós não tivemos a possibilidade de reconhecer em todas as juntas de freguesia todas as proposituras. Então fizemos uma performance com um burro, entregámos aquela coisa e tal. Porque, no princípio e na origem de tudo isto estava a ideia de fazer um filme. Um filme? Um filme, que era o Candidato Vieira. Ok. Mas nós não tínhamos condições na altura para o fazer. E isto foi andando como a própria vida, isto é, a internet estava nos seus primeiros passos e teve um impacto inesperado. O Filipe Melo, que era quem estava a percebia e um amigo dele que percebia imenso da internet, começaram a propagar o candidato Vieira. O Filipe Melo está a trabalhar contigo outra vez agora nisto ou não? Não, eu trabalho com o Filipe Melo, mas em música esporadicamente. Mas não está associado agora à campanha? Não, neste momento não. Se calhar ainda vai estar, não? Ou seja, a meia. Mas, basicamente, nós percebemos a meio da campanha
que era possível. Só a meio é que percebemos. Mas estávamos muito verdes. Depois experimentámos outra vez de uma maneira mais organizada, não conseguimos. Noutro ano? Noutra candidatura? Noutro ano qualquer, 2011, e agora, com o voto eletrónico, com o apoio eletrónico, conseguimos finalmente. Portanto, vocês conseguiram as 12.000 assinaturas? Conseguimos 12.500 e só precisávamos de 7.500. Então conseguiram o dobro? Sim, Okay. sim. É que eu ouvi dizer que há partidos, há candidatos mainstream, como do LIVRE e não sei o que ainda não tinham as assinaturas. Mas isso é estranho porque eles têm uma estrutura à volta deles. Claro. Não, isto eu ouvi uma pessoa a comentar na televisão. Não sei nada se isto é absolutamente Eu também não sei, mas também ouvi dizer. Portanto, vocês têm 12.500 assinaturas entregues. Entregues, sim. Portanto, tu vais aparecer desta vez, as pessoas vão poder mesmo fazer a cruzinha. Exatamente, podem dizer que finalmente, podes dizer que votaste em mim, pronto, e eu posso acreditar. Para não ser um fantasma do além. E, portanto, nós agora vamos concentrar-nos nos tempos de antena e vamos tentar que os tempos de antena sejam esteticamente interessantes. Tanto os tempos de antena como as fotografias reservadas para tal. E vamos tentar pensar num universo. E estávamos a tentar também pensar numa narrativa do candidato Vieira, como é que ele nasce, qual é a mitologia, porque o Mao Zedong tem a sua mitologia, atravessa o rio, etc. Portanto, qual seria uma mitologia possível do candidato Vieira? E já estão a escrever a mitologia do candidato Vieira? Eu estou a escrever, até agora não encontrei grandes ideias, mas... Onde é que achas que o candidato Vieira nasceu? Isso é uma boa ideia. É o princípio de tudo, não é? Eu acho que sim. Eu acho que o candidato do Vieira pode ter nascido em muitos pontos, pode ter nascido em Trás-os-Montes, em Timor. Timor, Assim, num sítio assim estranho. Em Lisboa, em Campo de Arico. Por geração espontânea. E quem é que vai escrever a história do candidato Vieira? Nós, neste momento, temos 3 escritores, além de mim. Temos o Pedro Portugal, temos o Fernando Brito e temos o Pedro Proença. Muitas vezes o Paulo Seabra também vai escrever alguma coisa. Neste momento há coisas que se contradizem, portanto eu vou ter que, no momento em que as estiver a ler e a analisar, vou ter que as compor, digamos assim. Esse trabalho é um trabalho de tentar misturar as coisas na máquina. E qual é que é a ideia? O que é que tu queres com isto? A ideia e o que é que eu quero com isto é dizer a cada português, dizer a um português que ainda existe liberdade em Portugal, é pôr essa pergunta, se há a liberdade de cada um de nós poder ser Presidente da República, isso quer dizer se há liberdade de associação, se há liberdade para fazer cooperativas, se há liberdade para as pessoas se oporem a uma sociedade que está cada vez mais nas mãos de corporações, partidos, negócios. É essa a pergunta que eu venho fazer. Ok. E essa é a principal ideia desta candidatura? Sim, é essa a ideia e ao mesmo tempo o caráter messiânico da candidatura e a forma como ela se anuncia é uma crítica, e já era uma crítica, sem eu saber, pré-Trump, a estes novos movimentos de direita que têm caráter messiânico e tal, não sei o quê. Portanto, há um elemento de caricatura em relação a esses movimentos e esses indivíduos. Tu consegues perceber como é, tu foste, ou seja, tu quando é 2001, quando é que... Foi 2001. Quando é 2001 tu te candidatas, a personagem do candidato Vieira é quase como decalcada do futuro. O que é que eu quero dizer com isto? É decalcada do Donald Trump. Exatamente. Portanto,
Porquê é que tu achas que o candidato Vieira não teve sucesso e o Donald Trump tem tanto, sendo que há tantos paralelismos O Donald Trump tem dinheiro e tem ligações a um nível e em círculos financeiros. O Donald Trump disse uma vez uma coisa muito gira. Eu não queria para presidente dos Estados Unidos, mas se fosse, ia para os republicanos, porque são mais parvos. São mais? São mais boçais. Ok. Iam mais na mensagem. Ok. E ele disse isso nessa altura em que eu fazia de candidato Vieira, provavelmente nos anos 90. Portanto, eu acho que foi uma premonição. Já tinha havido um cómico francês que se tinha candidatado às eleições francesas. Eu neste momento não me lembro do nome do senhor. Não sei quem viu, não me lembro do nome dele. Mas pronto, já tinha havido uma pessoa aqui e ali que tinham tentado atravessar esses dois mundos diferentes. E depois há o atravessar do mundo da ficção para o mundo da realidade, que eu acho que é sempre o mais interessante nestas situações, que é o que é ficção, o que é a realidade. E a política, todo o discurso político, todo ele é uma coisa muito estudada, muito monótona, mas é um discurso que podemos chamar ficcional de certa maneira e que depois não encaixa quando não é realizado totalmente. Este discurso é uma caricatura desse discurso na medida que é muito mais absurdo. Quando eles prometem coisas, nós prometemos mais, etc. Portanto, eu acho que é um alerta para o que vem aí. E eu acho que o que vem aí não é bom. Acho que o que vem aí da direita está a soprar, não direita, mas está a soprar um autoritarismo fascisoide. Na própria América, pelo próprio Donald Trump, no norte da Europa, as coisas não estão a começar a cheirar um bocado há anos 30. E diz-me uma coisa, que é, tu quando decidiste votar, candidatar, tu de certeza que olhaste para a lista das pessoas que se iam candidatar. Porquê é que tu não vais votar no Marcos Mendes, ou no Seguro, ou no Coutrinho, ou no António Filipe? É uma grande pergunta que te agradeço por teres feito. E na segunda volta vou ter que votar em alguém que não o candidato Vieira. Não sabemos, quem sabe. E eu estou surpreso porque são todos tão bons, não é? Têm todos tantos méritos. Eu não sei se votaria num candidato mais neto. Há uma coisa que eu não percebi entre o Marcos Mendes e o Seguro. O Seguro disse que deixou de ser de esquerda. Mas agora já voltou atrás. Mas afinal já voltou para a frente. Já é de esquerda outra vez. Eu também posso dizer isso. Eu sou de esquerda amanhã, afinal já não sou. Eu podia dizer isso todos os dias. Isso era uma coisa engraçada. Portanto, o que é que podemos dizer do Seguro? É inseguro. Okay. E do Marcos Mendes? O Marcos Mendes é um dos políticos com maior estatura que nós temos. Ok. É uma pessoa que tem a vantagem de ter estado anos na televisão. E normalmente os portugueses gostam das pessoas que estão anos na televisão. Portanto, tem possibilidades. E o Almirante? O Almirante esteve menos na televisão, mas esteve na televisão na altura do Covid e a comandar a logística do Covid e foi bem sucedido. E apesar de tudo, é menos associado a partidos, não é? E portanto é uma incógnita. Eu acho que há pessoas que vão votar no Almirante, contra o Almirante. E o Ventura? E depois temos o Ventura, não é?
que pode também ganhar. É a terceira força. Em princípio vai passar à segunda volta. Sim, Depois sim. perde sempre na segunda volta. É provável, sim. É provável. Mas é um grande feito, de qualquer maneira. De qualquer maneira, é um grande feito. E mostra como os portugueses são inteligentes. Ok. Tudo isto. E como o povo a nível mundial é inteligente e como todos seguem os Estados Unidos e a lógica dos Estados Unidos. E como a Europa desapareceu, de certa forma, como desapareceu uma certa cultura e uma certa ideia daquilo que é a Europa, como desapareceu por completo a política estrangeira europeia e então portuguesa, nem vale a pena pensar nisso. E, portanto, a minha ideia era ao contrário. Era fazer de Portugal uma espécie de farol da Europa e da humanidade. Portanto, é tentar manipular as coisas ao contrário. E sabendo que é uma intenção que roça a utopia, era fazermos as coisas como devem ser feitas. E tentar aguentar-nos à bronca. E eu acho que conseguimos, porque acho que temos tomates para tal. E porque se não houver alguém para tentar fazer com que o mundo salte deste cozinhado em que está, em que temos os Estados Unidos a matarem pessoas que andam em barquinhos, em que temos em Israel estão a cometer genocídios. E não são os alemães. Eu percebia se fosse aos alemães, porque os alemães praticaram o genocídio dos israelitas europeus que foram para lá. É assim um bocado tudo distorcido, tudo isto. E ao mesmo tempo, psicologicamente, eu não percebo nada de psicologia social, mas parece que quando alguém leva com uma grande carga em cima, tem a tendência para depois a aplicar ao outro, nem sempre ao mesmo. Diz-me, já falámos um bocado sobre isto, mas até que ponto é que a tua candidatura é uma coisa séria, não é? Ou se é uma grande brincadeira, não é? Ou se é as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que deve ter para ser uma candidatura tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que para fazer política da maneira que os outros políticos fazem, não estou aqui a fazer nada. Isto é, o que eu tenho que estar aqui a fazer é o papel que os outros não fazem. Pronto, que isso é a pergunta a seguir, é o que é que um artista pode trazer que os outros candidatos não trazem à corrida presidencial? Um artista para já pode trazer dilemas que são por um lado estéticos, propostas que são aparentemente absurdas e, sobretudo, propostas que levem as pessoas a tomar conta de como a política e as possibilidades das coisas em política são ridículas. E como estão fechadas, estão ultra fechadas numa mediocridade muito grande e o capitalismo já vem cá, já está transformado e retransformado, não é? Como diz o outro. Agora é o capitalismo feudal. Mas acabar com a normalidade, acabar com aquilo que é a normalidade e que é a estupidez, porque as pessoas acomodam-se e acomodaram-se à mediocridade e as pessoas acomodaram-se à estupidez. E eu acho que há aqui um grito de revolta e um grito de alerta, mesmo que esse próprio grito possa ser hiper estúpido, mas aí não é estúpido, e hiper qualquer coisa que mexa com isto. Porque isto tem que ser mexido, isto tem que ser abalado. E tu achas que, por exemplo, que o humor está demasiadamente institucionalizado e já não tem capacidade para pôr em causa as coisas?
E o humor pode ser a arte também, eu não é? acho que o humor... Por exemplo, até podemos falar do humor, mas acho que a situação é mais ou menos a mesma, que é, mesmo os artistas plásticos, achas que eles estão demasiadamente institucionalizados e que isso faz com que, não possa haver ruptura, não possa haver qualquer coisa de novo, não possa haver eu acho que na arte, então na música, atingiram-se paradigmas daquilo, de todos os limites que eram perceptíveis no modernismo. De maneira que a arte está a voltar-se para dentro outra vez, com algumas ejaculaçõezinhas para fora. Eu acho que se calhar vamos passar por uma fase maneirista, que é o que se está a passar neste momento. Eu acho que é o que está a acontecer agora. Portanto, tu não consegues trabalhar mais do que a forma, não é? Sim. E eu acho que a arte tem o seu próprio caminho. Eu não sou um profeta, mas eu diria que... Eu tenho visto agora, estão-me a aparecer sempre no Instagram, os 10 melhores álbuns de 2025. E por mais radical que aquilo apareça, eu depois vou ouvir e vejo este e aquele, e uns conheço, outros não conheço, não interessa. Tudo já está completamente absorvido pela cultura, já nada é contra a cultura, parece que não olhas para aquilo tudo. Quando o Elvis Presley apareceu, aquilo foi para a classe média americana um insulto. Um insulto, claro. Não, mas agora o que acontece também é que esses últimos anos, como nós já temos a idade de Moisés, não é? Nós sabemos que aquelas músicas, olha, isto é igual àqueles gajos que fizeram isto em 1973. Olha, isto é parecido com os que fizeram. Portanto, os músicos são músicos e também conhecem a história da música e acabam por refazer de outra forma fórmulas que nós já conhecemos. Portanto, isto está a acontecer ao nível da música ligeira. Por isso é que eu acho que a força, apesar de tudo, a força da individualidade, a originalidade foi um termo que foi banido e amaldiçoado a determinada altura pela crítica de arte. Outra dela foi o belo, estão com tendência a voltar. E estiveram sempre como fantasmas imanentes, não é? Juntamente com a experimentação, que não deixou de se fazer, de certa forma, o que acontece é que agora a própria experimentação é uma tradição. Exatamente. Isto é, a própria vanguarda tornou-se académica. Exatamente. E de maneira que... Mas isso não quer dizer... Onde é que tu podes dizer uma palavra nisso e como é que tu achas que isto pode dar a volta? Eu não sei se isto tem que dar a volta. Ok. Eu não sei se isto tem que dar a volta. E dar a volta ao mundo... O mundo da arte tem também ele próprio os seus manda-chuvas, não é? Nós estamos a falar de compradores, galeristas, centros de poder no que diz respeito à arte. Isto não é nenhuma conspiração, é uma coisa normal. Claro, é uma coisa normal. Há a necessidade de ir alternando também no tipo de arte que é apresentado nas feiras e que está a dar não sei o quê e tal. Portanto, existe toda uma variação, já é um animal que se transmuta e já é uma coisa interna. Agora, eu não acho que podem surgir mais coisas. Acho que ainda existe espaço na arte, e se existe espaço na arte para surgirem mais coisas, existe espaço na vida. É isso que é preciso dizer, e é isso que alguém que vem da arte tem que dizer na política, que há mais formas de fazer as coisas. E achas que a falta de capacidade que a arte, que normalmente é mais associada politicamente à esquerda, a falta de capacidade da arte dar resposta nisso, faz com que a revolução hoje em dia esteja na direita? E que as pessoas vão à procura da revolução na direita? Eu acho que a revolução da direita é uma revolução muito parecida
com a revolução da direita dos anos 30. É reacionária. Do Mussolini e do Hitler. Acho que é um remake. O que houve foi um modernismo e um fim de modernismo que desembocou na Segunda Guerra Mundial. O fim do modernismo foi já durante o surrealismo e durante a arte abstrata e apareceu nessa altura. Aliás, houve exposições, famosas exposições organizadas pelos nazis da arte atrasada mental, ou lá, que eles diziam, degenerada. E foram feitas exposições que eu não vi, mas gostava de ver, da arte nazi, que é aquela arte que é muito... da qual também houve ecos em Portugal, na escultura e noutros mais, digamos, talvez menos pronunciadas, mas também houve. Portanto, Que era uma arte, como é que era a arte nazi? Isso eu não conheço. A arte Se me falaste nazi, da arte soviética, ainda consigo perceber. a arte era parecida com a arte soviética, Era parecido mas com a sem arte soviética. estrelas. E era um E com povo, bigodes, e com bigodes. era um povo feliz, não tinham bigodes. Era um povo, é o povo feliz, é o povo, são os soldados, são os burgos, são isto tudo, não sei o quê, e todos em obediência a Hitler. A arte feliz. Era uma arte, sobretudo, neoclássica, mas que ia buscar ao neoclássico um não sei quê de piroso nazi, que é muito particular. Ao passo que a arte soviética ia buscar ao neoclássico, ia buscar também ao neorrealismo, e mais também ao neorrealismo buscar outras coisas. O operário feliz na Sibéria. Não, eu não ia buscar ao neorrealismo. O neorrealismo é uma consequência, de alguma maneira, das visões de esquerda, das visões comunistas, não é? Sim, eu acho que eu estudei pouco essa parte. O neorrealismo é uma consequência, não é? Sim, mas É uma consequência. E eu acho que o neorrealismo... Pois, eu percebo que tu possas dizer que na arte soviética há um bocadinho de neorrealismo, mas não há muito. Eu acho que o neorrealismo é uma visão de fora da União Soviética. A arte soviética na Revolução foi uma arte completamente vanguarda. Super avançada. Nessa altura tinha os construtivistas. E Stalin começou a baixar aquilo, baixou-lhes a bola a todos. Não é? Com o martelo. Com o martelo, não é? Depois veio só o martelo. Com o Norman Rockwell. Agora, falando sobre a coisa que é assim, se tu fores eleito presidente, qual é que é a primeira medida que tu vais tomar? Demite-me. Demites-te. E vais para onde? Vou para Campo de Rico. Voltas para casa. Não tens... Eu não pus essa hipótese porque, mas eu acho... em termos de dinâmica política, é muito próxima do impossível. Embora o impossível seja um tema acerca do qual nós estamos sempre a rodar. Mas, no caso de não me demitir imediatamente, a primeira coisa que eu faria era aquela coisa que todos fazem, que é rodearem-se de conselheiros e de várias matérias. E quem é que seriam os teus conselheiros? Pois, eu primeiro precisava de saber quais eram os conselheiros que aconselham os conselheiros. Mas eu, à partida, já tenho um grupo de pessoas que têm alguma visão, não muitas, e que poderiam proporcionar um gabinete presidencial interessante. Creio eu, entre artistas e outros. Pode ser os nomes? Eu neste momento não queria comprometer ninguém, não estou ainda na posição de comprometer as pessoas. Estamos muito longe ainda sequer de... Para já não temos a campanha anunciada publicamente ainda. Que a campanha vai ter, os tempos de antena, vai ter um lado muito estético. O que é que vocês estão a pensar fazer? Não estamos a pensar do ponto de vista da filmografia, estamos a pensar do ponto de vista da própria ressonância do discurso, da voz,
estamos a tentar ter um tempo de antena que vá um pouco para além do tom mortiço dos tempos de antena gerais. Ok. Mas a dizer o quê? O que é que achas que vocês vão... É sempre... Olha, os discursos, enquanto estamos a falar, estão a ser escritos. Ok, mas diz-me uma coisa, que é, tu falas de que esta candidatura é um bocadinho para atirar uma pedra ao charco do imobilismo que existe e pronto. E do imobiliário também. E do imobiliário, para dar uma pedra também no imobiliário, exatamente. Portanto, é para mandar uma pedra ao imobiliário e ao imobilismo. Sobretudo, o que eu olho, neste momento estão a ser descritos, eu vou fazer um bocado de tempo de antena, neste momento estão a ser escritos discursos contraditórios para o tempo de antena. Portanto, eu ainda nem sei bem qual vai ser o discurso que eu vou ter no tempo de antena. Mas se calhar podes ter vários. Agora, será com certeza, terão uma arquitetura mais teatral do que os tempos de antena clássicos, normais, em primeiro lugar, em termos de forma. Em termos de substância, nós estamos aqui a lidar com 3 ou 4 discursos de 3 ou 4 pessoas e mais os meus que depois tento cozer aquilo como posso, e que falam numa utopia, no fundo. Dirigem-se para um pensamento utópico, para um Portugal possível em 2040 e tal, onde nós falamos, por exemplo, de uma cidade nova, feita no centro do país, chamada Vieirópolis, onde uma cidade para 10 milhões de habitantes, onde as pessoas, repare, nós no ponto onde estamos, com a maquinaria e com a tecnologia existente, as pessoas não deveriam necessitar de trabalhar, não deveria haver fome no mundo. Portanto, há uma série de coisas que só existem porque há pessoas que querem, há 1% de pessoas que querem de facto fazer a diferença. E porque ser mau também é humano. Portanto, o que nós propomos é uma cidade em que todas as pessoas poderão ser felizes e poderão fazer o trabalho que quiserem, mas os trabalhos chatos serão realizados em princípio industrialmente por máquinas e através de inteligência artificial, e quando existir um problema para as pessoas resolverem, tem um botão que diz resolve, e a partir daí resolvem o problema. E isto diz respeito a áreas desde a psicoterapia a coisas do dia a dia, como pregar um prego. E há mais ideias além dessa da Vieirópolis, não é? Temos algumas ideias, como, não sei se sabem que Portugal é o país que bebe mais vinho do mundo. Do mundo, não é? Eu acho que sabia. Sim. Portanto, Vieira promete vinho canalizado para toda a população. Isso é uma pequena. Depois temos pequenas coisas. Vinho português? Vinho português, vinho regional da região, onde, portanto, vamos ter vários centros. Vão ter acordos com as câmaras e com as cooperativas? Eu diria que na região do vinho verde teremos vinho verde e assim por diante, porque é uma questão ecológica de não fazer o vinho navegar assim tanto. Agora, se as pessoas quiserem um vinho que não seja vinho verde, na área do vinho verde, vão ter que ir comprar ao restaurante. Ao supermercado. Agora, e nas casas de banho também vai haver vinho canalizado? Nos lavatórios. Nos lavatórios, ok. Não nas banheiras? Nas banheiras eu acho que eu seria só para algumas pessoas que pagam uma taxa especial. Mas eu não sei se o champanhe também é frio no inverno. Não sei se é uma boa ideia. Mas champanhe quente nunca experimentei. Deve ser horrível. Portanto,
Mas, além desse, temos a proposta dos Ferraris, que continuamos, das patinadoras russas e bailarinos Espera aí, cubanos. desculpa, os Ferraris é um Ferrari para cada português. Exato. Isso faz parte da campanha de 2001. Agora temos propostas de sindicalização da prostituição Ok. e segurança social para as prostitutas, Ok. que eu acho que é muito importante. Teríamos também a possibilidade de termos em cada bairro profissionais da noite, não só para satisfazer os desejos sexuais dos fregueses, mas também para satisfazer outras coisas. Há muitas pessoas que vivem sozinhas, amarguradas, tristes, deprimidas e não têm mãe. E as pessoas precisam de um ombro amigo. E essas profissionais dariam garantias ou em casa ou fora de casa. Anda lá, filhinho, olha, vamos fazer uma canjinha, não sei o quê. Estás bem? Correu bem o dia? Começou. Portanto, uma pessoa que fizesse de mãezinha para reconfortar. E ainda haveria uma terceira, estava-me a lembrar da sexual, ainda havia uma terceira que é as pessoas que têm falta de esposas contenciosas, também podiam ter uma esposa. Andaste, o que é que andas para aí a fazer? Não sei o quê. Olha que eu topo, não sei o quê. Umas que lixassem a cabeça também pagas para isso. Portanto, haveria essas três vertentes. E há mais propostas, além do vinho canalizado? Nós temos portanto, além disto, temos propostas, temos mais propostas do que todos os outros. Nós temos um site que é o vieira2020.com, em que estão espelhadas as nossas aspirações e propostas. Temos uma que é acabar com a doença, acabar com a doença definitivamente. Portanto, as pessoas que espirrarem são enviadas para a Madeira para fazer yoga, porque a tecnologia estará de tal maneira avançada que deixará de haver doenças, e para isso, e aí temos finalmente, podemos dar à direita o seu Sistema Nacional de Saúde, porque não haverá doenças. Tínhamos uma ideia em relação ao mundo do crime, dos assassínios, que era transformar essas pessoas em combustível, que pode dar jeito. Ainda não falámos ainda do aquecimento global e dessas questões, mas nós vamos querer um Portugal completamente livre de emissões e vamos exigir tarifas às pessoas que têm países que tenham altas emissões. Ok. E há mais alguma? Não, estou a lembrar agora. Já estou aqui muitas. Diz-me só uma coisa para terminarmos, que é assim, toda esta estratégia de absurdo, este absurdo, não é, em que tu vives... Pedir tarifas aos países que emitem demasiado dióxido de carbono é absurdo? Como é que tu vives no meio tu acreditas mesmo que isto, a tua visão do mundo é que isto é absurdo e como tal, ou isto há aqui uma coisa de querer mudar as coisas? Eu acho que há aí um princípio, há aí um espermatozoide de qualquer coisa de novo. Eu tenho essa esperança. Se não houver, por isso é que eu disse, se não houver qualquer esperança desse espermatozoide avançar para o óvulo, que é o óvulo da liberdade para toda a gente e da libertação da estupidez coletiva, se não houvesse essa esperança, eu tenho a declaração só desisto se for eleito, que me deixa esse espaço. Pronto, podemos acabar por aqui. Gostei muito de falar aqui com o Manel
e desejo que nós cá estaremos para te apoiar, e eu acredito que tu podes não ficar em último acho que se calhar vais ganhar algum dos candidatos. Não, se calhar vais ganhar algum dos candidatos que é apoiado por partidos. Não? Acho que não é impossível, não estás assim, estás a 1%. 1%. Estás a 1%, não é nada. E ainda nem começaste O Gulbenkian quer ter 1%. Não é? 5%, não, ou 5 ou 1, já não. O gajo do petróleo. O gajo ficava com tudo. Mas pronto, parabéns e mantemos em contato. Olha, obrigado pela entrevista. Isto ainda me obriga a mexer as células cinzentas, porque eu de facto estou deparado com tipos que fazem discursos completamente contraditórios. E eu vou ter que ver como é que eu os consigo reconciliar. Vai ser uma coisa. Eu acho que é só uma última pergunta, que é, parece-me haver sempre, nestas personagens que tu vais inventando constantemente, e não é só no candidato Vieira, é mesmo no teu percurso artístico, haver uma espécie de uma melancolia crónica, e que esta é a maneira de tu a disfarçares de alguma maneira. Isto tem algum sentido ou não? Isso faz sentido. Faz sentido no personagem, no personagem de Zé Pá 2000, que não é tão distante assim do candidato Vieira. O candidato Vieira é, no fundo, um líder de Zé Pá 2000 com estribeiras, com bornos. E, portanto, a melancolia não pode ser espairada pela javardice total. Porque tu, quando estás em ator e és completamente javarde, isso extravasa-te a melancolia toda e bebes um copo de vinho e vai tudo para o caralho, não é? Agora, neste caso, existe um controle que... Bem, Portugal tem o seu lado melancólico à partida, não é? E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a política portuguesa tem um bocadinho é um bocado pintado por essas cores. Mas eu deteto esse discurso e esses tons em todos os candidatos, curiosamente. Ok. Mesmo o Ventura, que diz, vai, não sei o quê, monhas para casa e tal, assim, mesmo nele eu deteto um bocado dessa portuguesice, já muito antiga. Achas que há um lado sempre um bocado psicopata em qualquer político? Que, psicopata na atuação, mas que eu, por exemplo, disfarça um grande sofrimento. O José Seguro não me parece um psicopata. Nem o pequenino, como é que se chama? Marcos Mendes. Pois, são pessoas do aparelho político, a vida delas é aquilo. Não são psicopatas. E acho que eu não percebo, o Contra-Almirante não sei exatamente qual é a posição dele, mas é um bocado complicada. Eu não sei qual... Não, o que eu acho é que a política obriga sempre... Ele é de centro, obviamente. Claro. Não, eu acho que a política obriga sempre a uma certa dose de psicopatismo, porque tu tens que... para ganhar, tu tens que passar por cima de tantas coisas, não é? Tu próprio acreditas, porque a realidade não é preto e branco. Claro. E tu, quando vais representar um político, tem que ficar muito mais a preto e branco. Tens que destacar... Tens que simplificar. Isso para chegar às massas tens que simplificar. Não é? Senão não consegues chegar, não consegues lembrar Massas Leão. Exatamente. Mas olha, hoje... Pronto, ficamos por aqui.